Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa que é idealizado e patrocinado pelos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Priscila Bortolotto Ribeiro, eu sou tutora dos cursos de pós-graduação da área de Direito e junto comigo hoje a minha colega, a professora Jennifer Manfrim, que também é tutora dos cursos, mestre em Direito e veio conversar conosco sobre responsabilidade civil dos médicos. Professora Jennifer, seja bem-vinda, que prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, professora Priscila, pelo convite, um tema muito caro para mim, que sou advogada também, recebo bastante casos de responsabilidade civil médica no escritório. Então, é uma alegria estar falando e esclarecendo o público sobre algumas coisas. A professora ministra também, né, a disciplina, uma disciplina do curso, né, sobre o tema, mas vamos lá. Professora Jennifer, conta para mim uma coisa. O que realmente é considerado um erro médico? O que caracteriza um erro médico? Qualquer ato médico que cause prejuízo para o paciente é considerado um erro médico? Bom, professora Priscila, não, nem todos, né? Nós sabemos que, embora a medicina tenha evoluído consideravelmente nos últimos anos, não é possível prever nem curar todas as enfermidades que existem. Por isso, só é considerado um erro médico que gera uma responsabilização quando, por parte do médico, há uma culpa. Ou seja, uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Quando ele age fora daquilo que é determinado pela boa ciência, pelas boas práticas. E com isso causa um dano ao paciente. Um exemplo que acontece muito acontece nos postos de saúde. Quem está em casa, com certeza já viu uma reportagem assim. A pessoa foi para o posto de saúde, mas só tomando um cuidado, né, que a responsabilidade civil médica é um pouco diferente quando a gente fala da esfera pública. Mas só para dar um exemplo, a pessoa vai lá para fazer, tá com dor de estômago, morrendo de dor de estômago, chega lá para aquela consulta, o médico fala, toma um remedinho e vai para casa. Manda a pessoa volta lá. Aí a pessoa continua passando mal. E o médico, toma outro remedinho e vai para casa. E a situação dessa pessoa se complica. Muitas vezes ela vem a óbito em relação àquilo. Se na ciência existe um exame, existe um procedimento capaz de identificar o que essa pessoa tinha realmente, e nenhum desses médicos nessa cadeia pediu esse exame, fez esse procedimento, aí haverá a responsabilidade. Mas, digamos assim, é um caso teratológico, ou seja, um caso muito difícil, raríssimo de acontecer. A ciência encara isso como exceção da exceção da exceção. E aí não pediram esse exame, porque, nesse caso, é exceção da exceção da exceção. Aí é mais difícil a gente responsabilizar. Então, a gente tem que ver se nas boas práticas médicas aquela conduta foi adequada. Se o médico empreendeu todos os esforços necessários e cientificamente cabíveis para identificar. Nós sabemos que algumas doenças, elas se manifestam de uma forma direta ou de uma forma indireta. As pessoas que estão em casa mesmo sabem. As mulheres, por exemplo, um dos sinais de infarto em mulheres é dor nas costas. Hoje em dia, isso é sabido. Mas, em regra, o que a gente pensa? Formigamento no braço esquerdo. Na verdade, a primeira coisa que vem. Os médicos sabem disso. Mas digamos que um sintoma raríssimo de infarto seja formigamento, dor nos olhos. Dor nos olhos é um sintoma raríssimo, só aconteceu um caso em toda a medicina. Nesse caso, se o médico não pedir um exame específico para verificar isso, daí ele não terá a responsabilização. Mas se existia um procedimento, se a ciência demonstra que existia um exame para constatar isso, ele não pediu, se aquele outro médico, principalmente esse outro médico, a paciente voltou lá com um problema, então o dever do médico é investigar melhor. Se eu estou com dor de estômago, fui já na consulta e me mandaram para casa, eu não melhorei, então a investigação tem que ser mais profunda. Daqui a gente parte para um outro assunto importante, professora Priscila, que é boas práticas dentro dos hospitais, condutas
corretas, condutas esquematizadas, um plano de ação que os médicos devem seguir. Mas isso é assunto para uma outra live. Interessante. Professora, e assim, ocorreu de um médico agir com imperícia, imprudência e causou um dano ao paciente. Nesse caso, como que o paciente pode comprovar que foi vítima desse erro médico? O principal documento vai ser o prontuário médico. Mas, de toda forma, outras provas podem ser utilizadas. Aqui eu vou usar só porque está muito em voga na mídia o caso daqueles 3 enfermeiros que mataram vários pacientes. Né? Eles injetavam substância. Isso não tem no prontuário. Não tem no prontuário, injetamos detergente, obviamente, né? Mas, no caso de uma morte suspeita, a partir do prontuário, é importante levar essa questão para um advogado. E esse advogado possivelmente vai requerer que um outro médico analise aquele prontuário. No caso desses pacientes, tinha paciente que não tinha histórico nenhum de infarto. Teve uma das pacientes, eles injetaram acho que 4 vezes detergente nas veias dela, ela teve 4 infartos, ela conseguiu resistir, mas obviamente, vocês sabem, infelizmente o desfecho foi muito triste. Mas nesse caso, você pega ali, a princípio você acolhe, né? Quando acontece uma situação dessa, teve um infarto no hospital, você não vai pensar, puxa vida, alguém... Foi porque alguém aplicou substância de detergente, algo assim, né? Que é o caso, né? Nunca passa na cabeça E mesmo quando a gente vai... É interessante isso, professora Priscila, que mesmo quando a gente vai para a esfera criminal, é muito difícil que o Ministério Público denuncie um médico por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Mesmo em casos muito paradoxais, por exemplo, que tivemos aqui no Hospital de Clínicas, de uma médica que dizem que tem provas de que ela estava adiantando o falecimento de alguns pacientes, ela não foi denunciada por homicídio doloso, sabe? Nesse caso, a prática foi realizada por enfermeiros, mas digamos que fosse uma conduta de um médico, porque, né, pessoas desequilibradas existem em todas as profissões, como nós sabemos. Nesse caso, também haveria uma certa dificuldade em imputar uma conduta dolosa. Dolosa é quando tem a intenção, isso, né? Precisaria estar muito bem comprovado documentalmente. Nesse caso, há imagens, né? Há filmagens do que eles estão fazendo, então acho que não haveria dúvida. Mas na esfera, quando a gente vai para a esfera criminal, é mais difícil da gente responsabilizar o médico do que na esfera civil. Na esfera civil, a gente tem mais essa praticidade. Então, primeiro passo, procurar um advogado. Esse advogado vai instruir você ou vai recomendar algum médico, algum profissional para que faça essa análise documental. Dentro dos autos do processo, depois, o juiz vai nomear um perito e pedir para que esse perito faça a análise do caso. Importante também que a palavra do perito não é absoluta. O juiz pode ou não pode acolher. Ele tem, claro, que fundamentar. Mas digamos que o perito não encontrou nenhuma irregularidade naquela conduta. Mas todas as outras provas demonstram que houve essa irregularidade. Tem provas de testemunhas. Nesse caso, eles mandaram a paciente para casa várias vezes, ela estava com dor de estômago, por que não fizeram exames melhores? Então, nesse caso, diante do arcabouço probatório, o juiz pode ir contrariamente ao que diz o perito, mas precisa estar fundamentado no que está nos autos. E, professora, então, cabe a quem provar? O paciente ou o médico que não errou? O paciente precisa provar que o médico agiu com imperícia, imprudência, ou cabe ao médico provar, não, olha, eu agi com todas... Quem cabe provar nesse caso? Certo. Em regra, cabe a quem alega fazer a prova. Mas, no direito, nós temos algumas exceções. Por exemplo, quando nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, existe um negócio chamado inversão do ônus da prova, que o juiz determina que, ao invés de eu, consumidora, comprovar, é o fornecedor que vai ter que comprovar que ele agiu da forma devida. Nos casos envolvendo o direito médico, em regra, cabe ao paciente a comprovação. Mas, caso exista alguma peculiaridade, o juiz pode determinar a inversão, mesmo que parcial, do ônus da prova.
Por exemplo, eu não vou determinar que o médico comprove tudo, mas uma prova específica que ele tem. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa... Vocês já devem ter visto também na televisão, o médico estava dormindo, não atendeu o paciente, né? Às vezes o que não é raro, né? O que não, infelizmente não é raro. Sim. Estava lá, dormindo, não atendeu o paciente. Aqui, há uma responsabilização dele, mas a gente precisa comprovar. E assim, o médico está falando que ele está atendendo. E eu estou falando que ele não estava lá na clínica. Pode ser determinado que ele comprove que ele estava na clínica. Demonstre onde você estava por meio de rastreamento do celular, onde que você estava. Porque o paciente não consegue provar isso, não é verdade? Onde que ele estava. Então, em regra, o paciente deve provar as alegações mas o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova. Diferente do que acontece com as clínicas, né? As clínicas, por serem pessoas jurídicas, a responsabilidade delas é objetiva. Então, em regra, se aplica o Código de Defesa do Consumidor e inverte-se o ônus da prova. E, nesse caso, invertendo o ônus da prova, caberá à clínica a comprovação de que agiu da forma devida. Professora, só para quem nos assiste conseguir entender, o que é a responsabilidade objetiva? O que isso significa? A responsabilidade objetiva da clínica e a responsabilidade, então, do médico seria subjetiva, né? Qual que é essa diferença? Explica para nós. Claro. A responsabilidade objetiva é que, assim, para a responsabilidade civil acontecer, a gente precisa de alguns requisitos. Precisamos de uma ação ou omissão, um dano e um nexo causal. O nexo causal é a relação entre aquele dano e o prejuízo. E o prejuízo sofrido pela vítima. Por exemplo, se eu estou aqui eu te empresto meu celular e você derruba ele no chão e ele quebra, existe uma conduta sua, né, de descuido, e existe um dano a mim. E existe um nexo causal. Como que meu celular quebrou? Graças à conduta da professora Priscila. Então, a gente precisa comprovar todos esses requisitos, tá? Na responsabilidade objetiva, o requisito ele é retirado dessa equação. Então, a gente precisa comprovar que houve uma ação e que houve um dano. E o nexo causal ele é só comprovado posteriormente durante o trâmite processual. Se não existe nada disso, nenhum nexo causal, daí a parte não é responsabilizada. Ou seja, independe de culpa, então. Isso. A clínica vai ser responsabilizada. Não adianta ela dizer assim, mas eu não tive culpa, foi culpa do médico, ele que agiu. Isso. Não, nesse caso, independente, estava dentro da tua clínica, você é a pessoa jurídica, responsável, inclusive, por contratar, né, e ser médico. Então, aí, independe de averiguar se tem culpa ou não. Diferente do médico que tem que verificar se ele agiu com imprudência, com imperícia, ver se ele agiu exatamente. de todas as maneiras que pudesse. Então, seria essa a diferença entre a clínica e o médico. Entendi, professora. E a questão, a professora falou que no SUS seria um pouquinho diferente. O que seria diferente essa questão eu fico imaginando, porque tem alguma coisa de consumidor, né? Exatamente. Eu posso aplicar quando eu sou atendida pelo SUS, digamos. Eu estava com uma dor abdominal, eu fui no SUS e ele me mandou para casa. A mesma dor abdominal, não passou, fui no particular e do mesmo os dois agiram da mesma forma comigo. Me mandaram para casa e daí depois descobri que eu tinha uma doença grave, que com simples exame eu iria descobrir de maneira fácil. Qual é a diferença nesses dois casos, professora? Como que funciona? Explica para nós. É isso mesmo que você falou, professora Priscila. Em regra, no público não usa o direito do consumidor, tá? Até um pouco mais difícil a gente trabalhar quando vem uma ação assim contra o Estado por causa exatamente disso, porque aí o paciente ele vai ter que fazer a comprovação de muitas coisas que aconteceram e muitas vezes ele tem uma grande dificuldade. Já na esfera privada a gente consegue usar o direito do consumidor, que é uma norma muito protetiva para comprovar os eventuais danos da parte, porque assim temos as dificuldades para a comprovação, né? Fica um questionamento aqui, né, professora, da legislação, penso eu, né? Se o mesmo problema, mesma pessoa, mesma situação, um vai ter um processo de um jeito e outro, né? Talvez eu ganhe aqui no particular e talvez eu não ganhe aqui no SUS, justamente por ser considerado
consumidora no particular e não consumidora aqui. Aqui vai ser mais fácil de eu conseguir provas logo, né? É algo aí, ó, para os estudantes, para o pessoal aí que faz TCC, né, os artigos científicos, eu acho que vale a pena aí uma olhada, né? Para se debruçar e pensar, opa, né? Claro que a gente entende que não é uma relação de consumo, né? Porém, numa situação concreta, como pode, né, eu ter uma situação idêntica para 2 casos e um desfecho diferente, né? Mas você vê que a vantagem é que no público, a responsabilidade é objetiva. Então, a responsabilidade sendo objetiva, é mais fácil da gente ter um certo equilíbrio. A recomendação, de toda forma, é sempre o advogado, aquela pessoa que está atuando, não entrar com uma eventual ação apenas contra o profissional. Se tudo foi feito numa clínica, buscar a responsabilização integral, tanto da clínica quanto da pessoa. No caso da gente estar falando do SUS, especificamente, onde os profissionais eles são contratados, essa responsabilização é mais simples, porque você primeiro aciona o Estado e, caso o Estado perca, ele se resolve lá com o médico que teve o problema, sabe? No caso das clínicas, muitos deles não são registrados, eles são profissionais liberais, que prestam serviços ali. Então, às vezes, é mais difícil fazer essa vinculação se não usarmos o Código de Defesa do Consumidor. Porque você usando o Código de Defesa do Consumidor, você consegue chamar todo mundo para ação. Entendi. Chama a clínica, chama o médico. Porque daí tem uma responsabilidade, eles são solidariamente responsáveis, né, pela cadeia daquele serviço. Interessante. E, professoras, em relação às informações do paciente, o médico pode ser responsabilizado pela ausência de informação? Como que funciona? Qual é a obrigação do médico nesse caso, em relação às informações sobre tratamento, sobre procedimento cirúrgico, enfim, tudo que envolve, né, dentro do consultório médico? Sim, um dos deveres primordiais da atividade médica é o dever de informação, até porque nós não somos obrigados a nos submeter a nenhum tratamento com risco de vida sem contra a nossa vontade. Então, o dever de informação, ele deve ser completo. Então, eu preciso informar e esse consentimento precisa ser confirmado. A pessoa precisa demonstrar que ela entendeu aquilo. Em geral, eles fazem você assinar um termo ali de responsabilidades, com todas as explicações. E é importante, quando você vai fazer esse tipo de procedimento, você pegue uma cópia, óbvio, mas leia todas as implicações daquilo que pode acontecer. Que nós já tivemos em casos documentados pela jurisprudência, eram casos em que a pessoa era testemunha de Jeová e eles não aceitam receber transfusões sanguíneas e o médico foi lá e fez uma transfusão sanguínea, porque ele não tinha informado antes da cirurgia que talvez isso fosse necessário. Durante a cirurgia teve complicações, simplesmente fizeram para salvar a vida do paciente. Essa informação é fundamental. Ele precisa ser informado de todas as possíveis implicações, todos os prejuízos. Se ele não for informado devidamente, cabe indenização por dano moral, material, estético. Entendi. Mas, digamos, é testemunha de Jeová e foi informado que, caso precisasse, iria fazer a transfusão. E a pessoa deixou por escrito que não. Aí cabe uma discussão judicial. Isso, professora? Sim. Em geral, quando a pessoa diz que ela não quer a transfusão, não tem que fazer a transfusão. Não faz. Mesmo que a pessoa venha falecer. Exatamente. O que os tribunais têm entendido atualmente? Existem técnicas que substituem o sangue. E os testemunhas de Jeová, eles aceitam a transfusão dessas técnicas, dessas tecnologias. Então, o entendimento seria que, sabendo que a pessoa não aceita a transfusão, a clínica tem que se adiantar e conseguir esses insumos, conseguir esse material para fazer essa substituição, para não fazer com que a pessoa ela receba a transfusão por engano. Existem inúmeras, e essa discussão ela é muito complexa, porque é um dos deveres do médico, né? Exatamente, é questão ética, né? No Código de Ética. Código de Ética, né? Exatamente. E é o dever dele salvar a vida. É muito difícil ali, se você não tem as condições adequadas de você fazer. Diferente eu cheguei em coma no hospital, preciso de uma cirurgia urgente.
e que eles vão fazer todos os procedimentos ali para salvar a minha vida. Mas se antes da cirurgia eu conseguir informar, conseguir estar ciente de tudo, tudo bem. Porque às vezes não dá tempo. Eu sofri um acidente, me levaram para o hospital, preciso de uma cirurgia urgente. Dá tempo de ligarem para minha família? Para eles virem, lerem o termo e autorizarem? Não dá, né? De qualquer forma, muitas vezes as pessoas também entram com ação contra os hospitais, mesmo no caso delas estarem em coma, sofrendo um acidente, etc., e receberam uma transfusão. Dependendo do caso concreto, o juiz vai analisar. Se ele vir que era a conduta mais adequada naquele momento, que a gente não pode também querer que o médico adivinhe o que está acontecendo, né? Qual que é as escolhas da pessoa. Não tem bola de cristal, né? A pessoa chega ali imobilizada, em coma, né? Sim, o objetivo sem dele, algum parente. Vocês que estão em casa, já devem ter visto em algumas séries que as pessoas anotam assim no corpo. Porque daí, a hora que você chega no hospital, eles tiram a tua roupa e cortam. E alguns tatuam, assim, em algumas séries tem Testemunha de Jeová. Para que o médico, a hora que abrir a camisa, saiba que não pode fazer a transfusão de sangue. Então, essa parte de transfusão de sangue em Testemunha de Jeová ainda, infelizmente, é muito complexa. Entendi. E por falar em situação complexa, professora Jennifer, como que funciona a questão de obrigação de meio e de resultado? E por que eu pergunto isso? Porque a estética, né? A estética envolve muito essas questões. Um cirurgião plástico. Eu quero fazer meu nariz, eu quero que o meu nariz fique bem arrebitado, bem pequenininho. E o médico promete que sim, consegue esse resultado com o meu nariz. Chego, passo pelo procedimento, quando eu vou ver o resultado, não foi nada daquilo e o meu nariz continua do mesmo tamanho, não ficou pequeno. Nesse caso, o médico tinha a responsabilidade de deixar o meu nariz como ele havia me prometido, sim ou não? A responsabilidade médica, em regra, é de meio. Você vai fazer todos os meios possíveis para chegar ao resultado, né? Como a gente falou no começo, a vida ela é muito cíclica e não tem cura para a morte, por exemplo. Não tem cura para diversas doenças. Às vezes não tem o que fazer. Você pode empregar todos os meios, o médico pode fazer tudo que estava ao alcance dele, mesmo assim. Sim. E existe o de resultado. A responsabilidade por cirurgia plástica, em regra, é de resultado. Mas tem que tomar cuidado, porque nós temos que procurar o melhor resultado. Não quer dizer que tem que ser do jeito... Por exemplo, o médico fez o meu nariz, ele ficou mais fino, ficou mais arrebitado, mas não ficou como eu queria. Então, porque muitas vezes, porque cirurgia plástica também não é perfeição. Não tem como, por exemplo, eu quero o nariz da professora Priscila, passam em mim, eles não vão conseguir fazer igual. Podem fazer parecido, mas igualzinho não consegue. O que acontece quando isso é mais chamativo? Dá para ver de uma forma mais clara. Nós pegamos um caso, por exemplo, que era assim, a moça foi colocar silicone, prótese de silicone. E antes de você colocar a prótese, eles tiram tua foto, né, para mostrar como é que você era antes. E o médico, obviamente, mostrou fotos para ela, como era depois. Há dúvidas, professora Priscila, que se o seio da pessoa é reto, ela não quer que um bico fique para cima e outro para baixo? Se isso é visível, se qualquer leigo consegue olhar e ver que está assim, não é evidente que houve um erro médico? Com certeza. Então, nesses casos em que o erro médico ele é mais visível, é mais fácil de comprovar. Mas, por exemplo, coloquei silicone, meu seio está... não ficou igual a Pamela Anderson e eu queria que ficasse igual a Pamela Anderson. Posso processar o médico? Não, em regra, não. Até porque, mas a gente tem que ter cuidado com o direito de informação novamente. Porque ele não pode me prometer que eu vou ficar como a Pamela Anderson em uma cirurgia. Não pode gerar expectativa, né? Não pode. Se ele falou, vou aumentar, porque ali no termo vai constar quantos ml ele vai colocar. Não tem como uma mulher sair do que eu sou, por exemplo, para a Pamela Anderson, de uma vez. Precisa de vários procedimentos para ir mudando. Então, aí vai do dever de informar também. Sabe? Temos que tomar cuidado para quê? Para não pensar que não fiquei igual a Anne Hathaway, tá errado, tem algo errado com essa história, fizeram errado o procedimento. Não, até cabelo, que é uma coisa mais fácil e que existe há milhões de anos, você vai lá no cabeleireiro, eu quero ficar com o corte igual essa aqui, leva a revista, ela não consegue fazer igual.
Não fica igual. Não fica bonito igual. Porque as pessoas são diferentes. Exatamente. Então, temos que tomar cuidado com isso, com essa distinção, assim. Eu não gostei ou tem alguma coisa errada? Eu não gostei porque tem alguma coisa errada ou eu só não gostei porque não combinou o nariz com o meu rosto? Porque isso o juiz também vai... É difícil para o juiz comprovar. Falar, nossa, aqui teve um erro. O nariz dela... Tá bonito o nariz dela, mas realmente não combinou com o rosto dela, sabe? Então, tem essa questão do erro médico ser... do erro médico, não. Do erro médico... Da cirurgia plástica ser obrigação de resultado, ela, embora seja essa regra, a gente tem que ter uma comprovação bem verdadeira, bem real. Precisa estar bem evidente que realmente não cumpriu o que estava esperado. A gente tem visto agora também muitas cirurgias que têm dado errado na TV. Na TV tem passado direto, as pessoas vão lá fazer o procedimento e tal. E também tem a questão de utilizar líquidos, utilizar produtos inadequados para que daí a gente pode trazer uma outra responsabilização civil, inclusive, a responsabilidade criminal. É interessante essa situação, né, professora Jennifer, porque embora muitas vezes seja o cirurgião tenha uma responsabilidade de resultado, mas esse resultado depende do organismo da pessoa. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, eu tenho uma grande tendência a ter aderência, né, que a cicatriz adere à pele, fica, então... Como que o médico não pode confirmar, vai ser realmente esse resultado, você não vai ter aderência, né? Então, realmente é aquela questão da informação que a professora falou, né? E também o acompanhamento. Vocês devem ter visto também Exatamente. Que teve um médico que também foi processado pelo Ministério Público, que ele fez cirurgia em várias mulheres, a abdominoplastia, e ele simplesmente abandonava a mulher depois do procedimento. É a obrigação do médico fazer o acompanhamento. Então, uma delas falou que estava com uma infecção, estava saindo um cheiro ruim dali. Ele, é normal. E a moça veio a óbito. Meu Deus. Eu tive um estagiário também que aconteceu uma situação parecida com essa, da paciente, da mãe dele, fez uma cirurgia, uma abdominoplastia também, e o médico sumiu. O que acontece? Você fez uma cirurgia, você tem que estar muito ligado, você tem que estar muito esperto. Por quê? Se você acha que tem alguma coisa errada e o seu médico não quer te atender, ou ele está falando que está normal e você acha que não tenha vergonha, vai em outro médico, é a tua vida, sabe? Não dá para ficar esperando. Se está saindo um líquido fétido, se está feio, você deve ir a outro profissional. Porque pode evoluir para uma infecção generalizada, como aconteceu dessa moça, como aconteceu com a mãe do meu estagiário. Então, a recomendação sempre é essa. Procure uma segunda opinião. Achou que está estranho? Não espere. Não dá para esperar. Que a gente, às vezes, pensa, mas o médico falou que tá bom. Mas eu não sei, professora Priscila, se você tem isso, mas às vezes eu tenho, muitas vezes, um negocinho, um tiquezinho assim, que me diz que alguma coisa está errada. Sentido? Se você achou que está errado... Se eu ouvir essa vozinha... Tem que seguir, né, Na professora? pior das hipóteses, vão falar que você não tinha nada. Na pior das hipóteses. Exatamente. Professora, informações valiosas que você compartilhou aqui conosco. Agradeço muito, mas infelizmente nosso programa chegou ao fim. Professora, eu vou deixar você se despedir dos nossos telespectadores. Nossa, agradeço muito. Espero que vocês gostem das aulas que eu gravei para a Uninter. E... estamos à disposição aí nas redes sociais, @Jennifer_Manfrim. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por lá. Obrigada, professora Priscila, pelo convite. Imagina, as portas estão sempre abertas para você, professora. E obrigada a todos que nos assistiram. Se vocês gostaram dessas informações, compartilhem, porque vocês sempre podem estar ajudando alguém. Nos vemos no próximo programa. Até lá.